Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sou Rob Linux Brasil. Ser Rob Linux Notícias 443, o último do ano. Vamos lá, porque tem bastante coisa. Alô, Rod Alô, Linux. Rodovia Linux. Cenoura roxa. roxa. Ser Rob Linux. A distro Linux OpenSUSE Leap 15.5 está chegando ao fim de sua vida. Os usuários devem atualizar para a versão 15.6. Mas os desenvolvedores já anunciaram a versão 16.0, que está em desenvolvimento, e que os usuários mais avançados e apressados podem testar se quiserem. Está bonito! E também estão anunciando o mais novo gerenciador de pacotes YQPKG. Foi concebido para simplificar os processos, terá como dependência apenas o libzip e não vai depender de qualquer que seja o framework. Não está completo ainda, mas é possível testar. Existem algumas limitações, não gerencia chaves GPG, mas se você quiser adicionar pelo terminal com o zipper, depois você abre ele e consegue usar o repositório desejado. Você precisa abrir como root para uma manipulação completa, mas pode abrir como usuário comum e fazer alguns testes somente leitura. YQPKG vai substituir o YaST-Syn, o gerenciador maravilhoso que muitos usuários de OpenSUSE e até seus derivados como o RegatoS adoram, mas o YaST será descartado em breve por possuir limitações e muitas dependências. Uma pena. Confesso que acho que esse nome meio estranho, YQPKG, provavelmente vão adotar outro nome. Vamos acompanhar essa história do desenvolvimento. O editor de vídeos OpenShot 3.3 foi lançado. Será que dessa vez você vai dar uma chance para ele? Claro que tem sua versão nativa para Linux. Adicionaram um novo tema Cosmic Dusk. Nada a ver com o desktop Cosmic da System76. Ajustes mais precisos, nova forma de editar o Ripple, que corta clips no lugar exato que você quiser, onde o mouse estiver. Menu de recuperação, mostrar propriedades automaticamente, etc. Foi também comentado na página do lançamento que melhoraram o desempenho e que é possível trabalhar com grandes projetos. Também é possível mesclar vídeos com diferentes taxas de quadros por segundo e também alterar perfis sem resultar em lacunas indesejáveis que apareciam usando edições anteriores. Você pode baixar o app image dele, mas tem PPA para Ubuntu e derivados se preferir, oficialmente. E o Kdenlive 24.12 é a mais nova versão, a última do ano, claro. E também uma versão interessante por trazer mais correções de bugs, mais renderização por High DPI. O suporte Qt5 foi embora, agora é Qt6. Novo Advanced Substation Subtitles em fase alpha, que é para legendas de uma forma mais avançada que eles adicionaram. Dá mais flexibilidade na customização das legendas. Novo gerenciador de legendas que foi pensado para dar suporte melhorado ao Advanced Substation, contendo os 4 componentes principais desse novo tipo de legenda. Dá até para animar também. Speech to Test foi lapidado. O Whisper foi atualizado e refatorado. A tradução usando GPU e threads foi corrigida. Efeitos melhorados, interface redesenhada, novos efeitos baseados em distâncias percorridas, GPS e essas coisas aí. Gráficos. Placas de vídeo Intel Arc B580 parece que estão trazendo uma promessa de bom custo-benefício. A Intel lançou suas novas placas a custo de $249, algo em torno de R$ 1.600. Placas potentes, suporte gráfico moderno, dá para trabalhar e se divertir com games mais recentes e pesados.
No Linux, das mais recentes Arc B580 é a melhor escolha. Elas usam o driver XE2 para exibição e renderização OpenGL. A ANV para Vulkan, mas precisa de um pouco de trabalho nesse driver. Ele não dá um desempenho exemplar, que a gente possa dizer que há um grau de igualdade com o Windows. Não, infelizmente no momento não. Mas no Linux a gente sempre se surpreende. Porém é possível fazer muita coisa atualmente. Eu já pegaria agora, se eu pudesse, só para ver essa evolução aí do drive ANV e como está o desempenho do desktop em si com essas placas. Nova versão do drive AMD VLK 2024.Q4.3. Obviamente, última versão do ano. Eu pensava que não. Pensava que não teria mais, mas teve aí. Última semana do ano, última versão. Drive Vulkan de código aberto para placas AMD, feito por desenvolvedores da própria empresa. Essa versão atualizou o Vulkan para a mais nova 1.4. Passou nos testes. Teve uma correção quando usado com Zinc, driver que manda OpenGL para o driver Vulkan executar. O benchmark Superposition estava com dados gráficos corrompidos com Zinc. Desabilitaram a extensão Image 2D View of 3D para imagens esparsas. Pode ser que esteja com algum problema na execução de algum app de gráficos, game engine ou jogo, então resolveram desativar. Mas o desempenho em Baldur's Gate 3, Indiana Jones CG e outros melhorou, jogos inclusive bem modernos. Ghost Runner, versão demo com Ray Tracing habilitado, não era bem executado, agora sim. DXVK e VKD3D Proton são backends que convertem D3D em Vulkan. Apesar de serem mais ligados a jogos, já estão na parte de gráficos aqui do Serob Linux Notícias há algumas edições. Então vamos ao DXVK. A versão 2.5.2 foi lançada na última semana. Ela corrige a execução dos jogos até lá no Windows. O tal do Full Screen com janela exclusiva faz com que um simples ato de combinar as teclas Alt-Tab dê uma grande turbulência em jogos de D3D 9 com interface GDI. É algo que existe por conta da extensão Full Screen Exclusive. Então o DXVK está desativando essa função do lado dele e deixará por conta do próprio drive executar isso aí. Essa mudança deve diminuir um pouco de latência e também ou o desempenho, dependendo do comportamento do driver Vulkan com as Vulkan Swap Chains. No Linux, nada nessa parte muda. Validação de shaders foi adicionada, necessário para o jogo The Void e vários outros de D3D9 serem executados. Corrigido o problema quando o programa de D3D9 ou jogo usa tipo de texturas incompatíveis, como no jogo Alpha Protocol e outros. O jogo Borderlands 2, versão do Windows executada por Proton, não mostrava lavas. Por exemplo, na tela Vault of the Warrior. Corrigido. Saudade de jogar esse jogo maravilhoso. Borderlands 2, o melhor. Tomara que o 4 que está chegando aí, pelo menos chegue perto do que foi esse clássico aí, hein? Gamers. Alô, Rodovia Linux, Rodovia Reptilo, Linux Bragão, Robin. Príncipe da Pérsia, a coroa perdida, se tornou verificado para o Steam Deck na última semana. É um resgate do clássico. Claro que não é a mesma coisa, óbvio, mas é um jogão. Muitas análises positivas na plataforma de jogos Steam. Aproveitem a época de promoção.
O jogo Chocolate Factory, Fábrica de Chocolate, se tornou jogável no Steam Deck com o Proton. É interessante, não é caro, é possível testar a sua versão demo, mas é jogável mesmo a versão definitiva. A demo não se sabe, só testando. No PC parece que só funciona com o Proton GE, mas pode ser que os relatos por lá no Proton DB já sejam antigos. Antes de terminar, quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas venham para cá. Vamos para a última notícia. Strife está de volta. Já tem um tempo que ele voltou, há um mês, mas só agora é que eu soube. É um MOBA, mais pro lado do League of Legends, perto do Dota 2, mas se distancia um pouco porque Dota 2 é um pouco mais difícil. Esse existem jogadas bem tranquilas de se realizar, tinha um modo história bem rápido de se jogar, só para dar um gostinho, mas eu não sei se ainda tem, só testando. Instala aí, é free e teste. Os servidores voltaram. Eu joguei no canal lá no comecinho, alguns anos atrás, demonstrando jogos free que existiam versão nativa para Linux. Tempos difíceis. Feliz Natal a todos, até semana que vem. Valeu!